varelajonas71@gmail.com. Dominum Vobiscum. Hoje, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que acompanham nossa leitura dos nossos vídeos, hoje nós continuaremos a leitura do primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. É o 9º livro, o livro número 9 do Antigo Testamento, e o 4º livro histórico. O primeiro livro de Samuel é a função da autoridade, né? Já na sua terceira parte, Saul e Davi, competição pela supremacia. Já no seu terceiro assunto, Davi, chefe dos descontentes, no seu terceiro assunto. No seu capítulo 23, em todos os seus 28 versículos. Vamos à leitura de hoje. Então, primeiro tópico: grupos em conflito. Mandaram avisar a Davi que os filisteus estavam atacando Seila e saqueando as eiras. Davi consultou a Javé: posso ir atacar os filisteus? Javé respondeu: pode ir. Você os derrotará e libertará Seila. Os homens de Davi, porém, lhe disseram: estamos em Judá e já estamos com medo, quanto mais se formos a Seila para lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou outra vez a Javé, e Javé respondeu: pode descer até Seila, eu vou entregar os filisteus em seu poder. Então Davi foi com seus homens para Seila, atacou os filisteus, tomou o gado deles e os derrotou completamente. Desse modo conseguiu libertar os habitantes de Seila. Quando Abiatar, filho de Aquimeleque, fugiu para junto de Davi, também desceu a Seila, levando consigo o efode. Informaram a Saul que Davi tinha entrado em Seila, e Saul comentou: Deus o está entregando em meu poder. Ele caiu numa armadilha, pois entrou numa cidade com portas e trancas. Então Saul convocou todo o seu exército para a guerra, para descer até Seila e matar Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul estava tramando sua ruína, pediu ao sacerdote Abiatar: traga o efode. E Davi consultou: Javé, Deus de Israel, teu servo ouviu dizer que Saul está se preparando para vir a Seila e destruir a cidade por minha causa. Saul vai mesmo descer, como teu povo ouviu falar? Javé, Deus de Israel, respondeu-me. Javé respondeu, não, assim, Deus de Israel, responde-me. Javé respondeu: ele vai descer. Davi perguntou: será que os notáveis de Seila vão me entregar junto com meus homens ao poder de Saul? Javé respondeu: sim, eles vão entregar. Então Davi e seus homens, cerca de 600, saíram de Seila e ficaram andando sem rumo. Saul ficou sabendo que Davi tinha escapado de Seila, então abandonou o plano. Davi foi morar no deserto, em lugares escondidos na região montanhosa do deserto de Zif. E Saul andava continuamente à sua procura, mas Deus não deixava que Davi caísse nas mãos dele. Davi ficou com medo quando estava no deserto de Zif, em Oressa, porque Saul tinha saído à sua procura para o matar. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi em Oressa e o encorajou em nome de Deus. Jonatas lhe disse: não tenha medo, porque a mão de meu pai Saul não o alcançará. Você reinará sobre Israel e eu serei o segundo. Até meu pai Saul sabe disso.
E os dois fizeram um pacto diante de Javé. Davi ficou em Horessa e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zif foram a Gabaá para contar a Saul: Davi está escondido entre nós, entre os refúgios de Horessa, na colina de Áquila, ao sul da estepe. Agora, majestade, quando o Senhor quiser descer, desça, cabe a nós entregá-lo nas mãos do rei. Saul respondeu: Javé lhes pagou por se interessarem por mim. Podem ir, investiguem melhor, procurem saber e ver o lugar por onde ele anda. Alguém chegou a vê-lo por aí? Porque me disseram que ele é muito esperto. Procurem ver e saber sobre todos os refúgios onde ele se esconde. Depois voltem para mim quando estiverem bem seguros. Então eu irei com vocês, se ele estiver no país, vou revirar todos os clãs de Judá até encontrá-lo. Eles então partiram para Zif, na frente de Saul. Davi e seus homens estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul da estepe. Saul e seus homens foram à procura de Davi. Ao ser informado, Davi desceu para Sela e ficou morando no deserto de Maom. Saul soube e foi atrás de Davi no deserto de Maom. Saul ia por um lado da montanha, enquanto Davi e seus homens iam pelo outro lado. Davi apertava o passo para escapar de Saul. E Saul com seus homens já estavam rodeando Davi e seus homens para cercá-los. Quando chegou um mensageiro para Saul levando esta notícia: Venha depressa, porque os filisteus fizeram uma incursão contra o país. Então Saul parou de perseguir Davi e voltou para enfrentar os filisteus. É por isso que deram a esse lugar o nome de Rocha da Divisão. 3 grupos começam a aparecer com clareza. O de Saul, preocupado em conter o movimento de seu rival. O de Davi, comprometido com a defesa das povoações atacadas por filisteus. E o grupo dos filisteus, que exerce contínua pressão sobre os territórios israelitas. Pouco a pouco se delineiam a derrota de Saul e o triunfo de Davi. Concluímos hoje no nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 23 em seus 28 versículos do primeiro livro de Samuel. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do primeiro livro de Samuel no seu capítulo 24. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Até no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém.